Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-nos a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. É uma leitura que faz com que consigamos compreender não só a ira de Deus, como a sua justiça. Nós estamos falando nesse contexto, Deus mostra para Ezequiel 4 visões dentro do templo. Ezequiel estava cativo na Babilônia. Ezequiel foi deportado para a Babilônia com seus 25 anos de idade. E lá em Babilônia fizeram uma colônia dos judeus. E ele habitava, onde a Bíblia diz, às margens do rio Quebar. E onde exatamente ele habitava não era bem no centro da Babilônia, lá onde estava Daniel no palácio. Ezequiel estava numa colônia judaica a 80 quilômetros da capital de Babilônia. Só que aqui, Jerusalém ainda não havia sido invadida. Jerusalém, mas Judá, sim, a nação. Então, na primeira leva para a Babilônia, que foi Daniel e os 3 jovens e demais nobres de Judá, foram para Babilônia. Alguns anos depois, Nabucodonosor volta, deporta mais alguns judeus, faz essa colônia de judeus para trabalhos serviçais, manuais. E nesse contexto, então, Babilônia ainda não havia invadido Jerusalém, destruído o templo, como vai se suceder, e Ezequiel vai prever isso, e vai falar sobre isso. Mas aqui no capítulo 8, então, Ezequiel está lá nessa colônia judaica dentro da Babilônia, e vejam, meus irmãos, que a Bíblia diz que alguns anciãos
o versículo 1, estão assentados com ele. E o capítulo 7, Ezequiel vai falar do fim. Claro que ele está falando do fim de Jerusalém. Então os anciãos se assentavam com Ezequiel para conversar, sendo que aqui Ezequiel ainda não era um ancião, ele era um profeta, mas não tinha idade para ser um ancião. Então a gente já vê que ele era uma pessoa respeitada, porque na cultura oriental, na cultura judaica também, os anciãos, eles tinham muito respeito, eles eram respeitados. E aqui eles estão assentados, ouvindo Ezequiel. E em uma dessas conversas, então, aqui no capítulo 8 do livro de Ezequiel, versículo 1, enquanto ele está sentado com os anciãos na casa dele, acontece esse fenômeno. Aparece um ser que do ombro para baixo era de fogo, pelo menos a sua aparência, como descreve o profeta, do ombro para cima como cor de âmbar, e algo no formato de uma mão pega Ezequiel pelo cabelo e transporta Ezequiel da Babilônia até Jerusalém. E leva Ezequiel lá para dentro do templo, para que ele comece a ter as visões que nós lemos aqui. E ele vê 4 visões, e os irmãos viram que gradativamente as visões vão sendo piores aos olhos de Deus. Quando parece que Ezequiel já vê uma coisa terrível, Deus diz, você vai ver uma coisa mais terrível ainda. Então, o que está acontecendo para o povo de Israel é uma catástrofe, porque, na verdade, Israel, o reino do norte, já estava cativo há mais de 100 anos na Síria. Agora estamos falando de Judá, o reino do sul. E Judá ainda não havia passado por essa experiência. E eles não acreditavam muito que isso um dia pudesse acontecer com eles. Mas agora eles estão vivendo essa realidade. Agora eles estão longe de casa, tentando entender. E aí eu entendo que os anciãos estavam tentando encontrar respostas. E talvez nem Ezequiel conseguisse explicar exatamente o porquê Deus permitiu. Talvez nem eles entendessem, porque muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos conseguindo ver o que Deus vê, ou ver como Deus vê. Então eu entendo que aqui, talvez eles estivessem em reunião tentando entender o que está acontecendo. Então Deus toma o profeta Ezequiel, para Ezequiel voltar dessa visão e explicar para os anciãos exatamente o porquê que eles estão dentro de um cativeiro. O porquê que eles deixaram de ser livres e agora são escravos. O porquê que esta geração, tanto Ezequiel quanto aqueles anciãos, não voltariam mais para Jerusalém. Depois dos 70 anos que eles ficaram, claro que eles foram liberados para voltar para Jerusalém, mas era outra geração. Esses aqui não voltariam mais. Então, nós vemos na Bíblia que toda catástrofe é consequência de idolatria. Isso é uma máxima bíblica. Esse aqui é só um exemplo. Toda catástrofe é consequência de idolatria. Só que hoje, quase mais ninguém acredita nisso, né? O que torna muito pior ainda a situação. A humanidade hoje é tão idólatra que ela não percebe que é. Ela está tão acostumada, se tornou tão normal a idolatria, que se falar contra parece algo monstruoso. É assustador dizer que a humanidade é idólatra. É essa percepção que a humanidade tem. Se nós falarmos que as tragédias mundiais são consequências de comportamentos humanos que desagradam a Deus, ninguém nos leva a sério. Era isso que estava acontecendo com Judá. Estavam entristecendo a Deus, estavam idolatrando e não queriam admitir isso. Nós estamos vivendo dias que a forma de olhar para o pecado é que tem sido distorcida. Ao longo dos tempos, a humanidade vem sendo ensinada a relativizar tudo. O que é isto? É o que provém de uma filosofia do século XVII chamada subjetivismo, de um francês chamado René Descartes, que tem feito muito mal para a humanidade. Esse filósofo ele contribuiu muito para a matemática, principalmente na área de álgebra, mas no que tange a uma filosofia, uma ideologia como o subjetivismo, porque disso aqui, do subjetivismo, veio como consequência o racionalismo, veio o empirismo, o idealismo, o emotivismo. Todas essas expressões, todos esses ismos, por mais que a gente não tenha espaço para definir cada um deles, o solipsismo, o soleticismo, são ismos provenientes desse pensamento de René Descartes. O subjetivismo é a ideia de que não há outra realidade além da sua. Não há outra realidade além do sujeito. Você tem a sua realidade e eu tenho a minha. Então, não importa o que você fale para mim a respeito de qualquer coisa, eu posso pensar a respeito dessa mesma coisa e chegar às minhas próprias conclusões. E ambos
nesse pensamento podem estar certos. Então os irmãos conseguem perceber como isso é perigoso? Que eu posso pensar em alguma coisa que é errado, mas do meu ponto de vista eu achar que é certo, porque é subjetivo e não objetivo. Então o subjetivismo afirma que a verdade é individual. Então você tem a sua verdade. Quando o subjetivismo afirma isso, eu entendo que então não existe uma verdade objetiva. Não existe uma verdade soberana. A sua verdade pode não ser a minha verdade verdade pode não ser a verdade para você. Isso é muito perigoso, porque se Jesus disse, eu sou a verdade, alguém pode olhar para ele e dizer, mas eu acredito na minha verdade e não na sua. Se cada um tem a própria verdade, então pode ser impossível que haja entendimento. E se cada um viver assim, como que a sociedade vai conseguir conviver? Então, dentre os derivados do subjetivismo de René Descartes, tem dois que são bem complicados no que tange à fé, que é o subjetivismo ético e o subjetivismo moral. Quando eu falo de subjetivismo, então a gente entende que não há nada objetivo. Não há propriedades morais objetivas, que declarações éticas são arbitrárias que não expressam verdades imutáveis. Então, para uma declaração ser considerada moralmente correta, significa que ela foi recebida com a aprovação da pessoa do interesse. Mais ou menos assim, você só vai aceitar algo como verdade se você tiver interesse nisso. Senão, você não precisa aceitar como verdade, porque você tem a sua verdade, ou seja, aquilo que lhe for conveniente. Esse é o subjetivismo ético. E se o subjetivismo moral é correto, então há dois indivíduos que podem fazer uma observação sobre uma mesma verdade e cada um ter a sua percepção e levar para o lado que lhe for conveniente. Você pode nunca ter pensado nisso com estas expressões, mas observando assim, eu tenho certeza que você consegue perceber que isso está arraigado no nosso dia a dia. Quando as pessoas não aceitam uma opinião ou não aceitam uma palavra de convicção, é exatamente por isso. Quando há expressões como nós vemos muito, principalmente nas redes sociais, que ninguém pode julgar, quem julga é Deus, por conta de pensamentos assim. Tudo é subjetivo. Então o pecado deixou de ser objetivo, passou a ser subjetivo. Dentro do subjetivismo, na verdade, então, não existe pecado e não existe virtude. Porque o que é bom para você eu posso considerar mal, o que é mal para mim você pode considerar bom. Eu entendo que é pecado, você pode entender que não. Desde o século XVII, a humanidade está pensando assim. Diante de pensamentos como essa sociedade atual, ela não tem, portanto, mais sequer vergonha de ser idólatra. Isso é tão difundido e se normalizou tanto que há programa de entretenimento chamado ídolos. Ah, mas é normal, é só um nome, é só um título. Não é. Isso é uma construção ao longo do tempo para ir normalizando aquilo que é errado na mente das pessoas. Isso é uma doutrinação. Isso é uma estratégia psicológica, óbvio que é. Por isso que nós estamos vivendo com todo esse esfriamento do ser humano com as coisas de Deus. Então a própria humanidade, ela vai aumentando o seu panteão, escalando seus próprios deuses, porque nós estamos vivendo a cultura da celebridade, principalmente agora com as redes sociais. A pessoa, ela fica famosa antes de fazer alguma coisa. Não é uma consequência. Ela aparece, ela fica famosa, ela não fez nada, você não sabe de onde ela veio, por que ela é famosa, como haviam os pensadores, os intelectuais, os artistas do passado, que se tornaram por suas obras, que sequer tinham noção da fama que teriam, mas apresentaram. Se nós pegarmos pessoas como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como Mozart, como Beethoven, como grandes cientistas que se tornaram porque fizeram alguma coisa, apresentaram algo de útil. Hoje não. Hoje a celebridade é fútil. O ser humano adora e celebra com muita facilidade tudo e qualquer um. Isso estava acontecendo já lá nos dias de Ezequiel. Nós vemos no capítulo 8 uma idolatria deliberada, o que é mais grave ainda, que não vinha de fora para dentro do templo, estava dentro do templo. E aí que mora o perigo, e esse é o assunto do nosso interesse, porque nós falarmos de uma sociedade idólatra é normal, porque a idolatria é normal para a sociedade idólatra.
O que nós precisamos pensar é como tal idolatria chegou no templo e foi aceita, sem protesto, através de uma omissão coletiva. Nós vemos essas 4 abominações. A primeira, fala no versículo 3, adoração à imagem do ciúme. A Bíblia não fala qual é essa imagem. No versículo 10, a segunda visão de Ezequiel, ele vê 70 anciãos, homens, por serem anciãos, estarem no templo, provavelmente eram sacerdotes. 70 anciãos adorando aos elementos da natureza e as criações humanas. No versículo 14, nós vemos mulheres lamentando pelo deus Tamuz. E no versículo 16, 25 homens, que muito provavelmente também eram sacerdotes, adorando o sol. Tudo isso nas dependências do templo em Jerusalém. Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele pelos cabelos até Jerusalém, para que Ezequiel visse isso e mostrasse, voltasse, contasse para os anciãos que estavam lá na casa dele, por que eles estão dentro do cativeiro. O motivo porque agora eles não são mais livres. A escolha que fizeram. Então a imagem do ciúme não é identificada, mas qualquer imagem, qualquer idolatria causa ciúme em Deus. Mas você pode anotar Deuteronômio 32:16 e o versículo 21, e 1 Reis 14:22. Esses textos mostram claramente que a idolatria causa ciúme em Deus. Talvez em alguma versão essa palavra ciúme vai estar sendo usada como zelo. Originalmente a mesma palavra, o zelo e o ciúme. Então esses 3 textos, Deuteronômio 32:16, 21 e 1 Reis 14:22, falam exatamente sobre isso, que a idolatria causa ciúme em Deus. Por que ciúme? Porque Deus havia se casado com Israel e ele estava sendo traído dentro de sua própria casa. Aqui é a imagem de um marido que chega em casa e pega a sua esposa com outra pessoa. No versículo 10, ele vê 70 anciãos adorando os elementos da natureza e criações humanas. Quando a gente fala de elemento da natureza, a gente vai lembrar de ar, a gente vai lembrar dos astros, a gente vai lembrar da água, a gente vai lembrar de árvores, a gente vai lembrar dos animais, a gente vai lembrar das montanhas. E sabemos que para tudo isso aqui tem uma religião. Sempre tem uma crença que adora tudo isso aqui. Venera o ar, venera os astros, veneram a água. Tem a hidromancia, as pessoas fazem adivinhações olhando para um copo d'água. Tem a astrologia, as pessoas fazem adivinhação olhando para os astros. A quiromancia, as pessoas fazem adivinhação olhando para o fogo. Pessoas que adoram árvores. Pessoas que adoram animais, não como Deus, mas como o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje os animais quase em pé de igualdade com os seres humanos. Cachorro e gato, essas duas classificações estão quase estão acima dos outros animais. Já subiram um nível. Cachorro e gato subiu um nível. É semi-humano já. Então a gente vê esses esoterismos, a gente vê essas terapias holísticas, criações humanas, aí a gente pode falar de ciência. Meus irmãos, a ciência virou uma religião. A ciência é adorada. O que a ciência diz é doutrina. O que a ciência diz é lei. Vimos isso na pandemia. Menos a ciência não sabendo o que está falando, todo mundo tem que obedecer. Mesmo a ciência falando de dúvidas, todo mundo tem que aceitar como convicção. Criações humanas, nós podemos falar de habilidades, nós estamos falando de idolatria. Quando eu falo de criação humana, eu estou falando de pinturas. Eles estavam adorando pinturas nas paredes. Uma criação é arte. Arte não é para ser adorada. Então a pessoa sabe esculpir, vira um deus. A pessoa sabe pintar, vira um deus. A pessoa sabe chutar uma bola, vira um deus. A pessoa sabe dançar, vira um deus. A pessoa rebola, vira Deus. A pessoa tira a roupa, vira Deus. A pessoa gospe, vira Deus. A pessoa fala palavrão, vira Deus. A pessoa não presta, vira Deus. Tudo que a pessoa tem habilidade para fazer, seja boa ou uma habilidade má, ela vira um Deus hoje, ela é adorada. Ela tem seguidores, tem fãs. Mas isso foi sendo trabalhado no decorrer dos tempos para que chegasse a esse ponto que nós estamos vivendo. Depois, a terceira visão, onde Tamuz está sendo ali adorada. Está vendo ali uma invocação demoníaca. Mulheres que estão chorando, elas estão invocando o deus Tamuz, ou Adonis em grego, era o deus da vegetação, da agricultura. A crença nesse deus era assim: quando chegava o inverno e a vegetação morria, o deus Tamuz morreu. E ele morria, ele ia para o inferno,
aí as pessoas faziam um ritual de invocação a esse Deus para ele ressuscitar. Então, quando vinha a primavera, eles acreditavam que era o Deus que está nos ressuscitando. E acabou sendo um Deus bígamo, porque quando ele ressuscitava, a sua esposa aqui na terra era Afrodite. E quando ele morria, a esposa dele no inferno era Perséfone. A promiscuidade, ela está sempre inserida no contexto da idolatria. Na psicologia, e a psicologia é atual, a psicologia é moderna, nem se definiu ainda se é ou não é ciência esse negócio. E na psicologia, Adonis foi usado para nomear um complexo onde o desejo dos jovens, dos adultos, do sexo masculino, esse desejo por manter o corpo perfeito, se torne uma obsessão. Então aqui está a figura da obsessão do corpo perfeito. Aqui está a figura do culto ao corpo, do que nós estamos vendo hoje. Então tudo, meus irmãos, tem um porquê. E quando as pessoas estão invocando um Deus que está morto para que ele venha, isso é invocação demoníaca. Então nós estamos vendo por que Deus está dizendo, cada visão que Ezequiel ia vendo, Deus dizia, você vai ver uma coisa pior. Primeiro, o versículo 4, vê que ali está a imagem dos ciúmes. Aí no versículo 5, Deus diz, levanta os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, a porta do altar estava a imagem de ciúmes à entrada. A porta do norte, meus irmãos, a porta oriental, era por onde vinham geralmente as nações inimigas, era a rota. Então quando o povo pega um Deus e coloca na entrada da cidade, onde era uma entrada possível para os inimigos, eles estão dizendo, confiamos nessa estátua para nos proteger. Começa assim. Então Deus está dizendo para Ezequiel, olha, eles não confiam na minha proteção, mas continua Ezequiel, porque tem coisa pior. Aí ele vê os 70 anciãos adorando animais, adorando répteis, adorando os elementos da natureza e as criações humanas. E depois ele vê as mulheres chorando por Tamuz, invocando demônios. E por fim ele vê, segundo o próprio Deus, a visão mais abominável dentre as quatro. A partir do versículo 15, ele vê 25 homens de costas para o templo. 25 homens olhando para o oriente. 25 homens adorando o sol. Ou seja, homens que deram as costas para o templo. Homens que deram as costas para o próprio Deus, desprezando a Deus. Então a gente vê que essas visões não deixam ninguém de fora, incluía todos. Estava ali representando toda a população de Jerusalém que aceitava esse tipo de situação. Homens, mulheres, o povo, os líderes, ídolos de todas as regiões, porque isso aqui é paganismo, ou seja, é comum a todas as nações, e a idolatria se espalha a Jerusalém e vai até o interior do templo. O templo que Josias tinha purificado, o templo que Jeremias tinha profetizado, agora é contaminado novamente. Meus irmãos, fato é que não existe amizade entre o povo de Deus e o mundo. Então, repito o que disse no início, toda catástrofe é resultado de idolatria. Abra o capítulo 16 de Ezequiel. Ali nós vamos ver Deus falar das consequências de quando o seu povo, ou seja, o povo de Deus, quer tentar ser amigo do mundo. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 4, que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. E o capítulo 16 vai chamar Jerusalém de meretriz, porque era o que Jerusalém estava fazendo, se prostituindo, estava traindo a Deus. Deus começa falando de Jerusalém, do amor que ele teve por Jerusalém. Versículo 4 diz, e quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas, nem se compadeceu de ti olho algum para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Deus falando, e passando eu por ti, te vi manchada do teu sangue, e disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive.
Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, alcançaste grande formosura, avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amor, estendi sobre ti a auréola do meu manto, eu cobri a tua nudez, eu dei-te juramento, entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Deus resgata Israel, versículo 14, e correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas, toda vez que começa um mais, depois de uma notícia boa, versículo 15 começa com mais. Mas, confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Jerusalém aceitou todo tipo de idolatria. Versículo 20, além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos, e os entregaste a elas para os fazeres passar pelo fogo. Isto são as abominações que Jerusalém estava cometendo através dessa figura de linguagem que Deus compara a idolatria, a prostituição. E quando chega no versículo 34, Deus fala algo para Jerusalém que é surpreendente. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres, nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tua paga e a ti sendo dada a paga, fazes o contrário. Deus está dizendo: você chegou num nível tão baixo, Jerusalém, que você é pior do que uma meretriz, porque a meretriz recebe pelo que faz e você paga para fazer. O capítulo vai falando a respeito do que vai acontecer com Jerusalém como juízo de Deus. Vai falar que Jerusalém se tornou pior do que Samaria, versículo 46. No versículo 56 fala que Jerusalém foi pior até mesmo que Sodoma. E o que aconteceu em Sodoma teve um motivo suficiente para Deus consumir Sodoma com fogo, como nós sabemos. Mas vem o juízo. No final do capítulo, Deus fala que vai se compadecer, vai dar uma nova chance. Eles não sabiam que levaria tanto tempo, que até esse tempo de compaixão de Deus ainda não chegou para Israel até hoje. Esse capítulo consegue nos mostrar, meus irmãos, que é impossível o povo de Deus tentar ser amigo do mundo. É impossível o povo de Deus tentar simpatizar com o mundo. É uma escolha a fazer. Então aqui Deus fala das consequências desse tipo de tentativa. Quando Jerusalém aceitou esse tipo de idolatria, ou seja, vamos nos igualar aos povos, vamos fazer essa amizade, fica explícito aqui, no capítulo 16, que por causa disso, Judá conseguiu ser pior do que Sodoma e Samaria, e que aqueles povos com os quais Judá tentara se relacionar, se tornariam seus próprios algozes. Deus vai dizer, no versículo 37 do capítulo 16, que ele vai juntar todos os amantes de Jerusalém e vai fazer com que todos eles venham contra Jerusalém e oprimam Jerusalém. Assim é hoje. Não adianta a igreja querer ser simpática ao mundo, porque o mundo jamais será simpático à igreja. A guerra é entre o bem e o mal, que jamais vão se unir. Tem um lado que nós precisamos escolher, meus irmãos, que nós aprendemos aqui de uma forma muito simples. Quanto mais mundano o crente quiser ser, mais oprimido pelo mundo ele será. Dá para entender? Se o crente quer ser crente, então ele precisa ser crente. Quanto mais mundano o crente quiser ser, mais oprimido pelo mundanismo ele será. Foi desse tipo de comportamento, por exemplo, que surgiram os hipócritas. Os hipócritas que o Senhor Jesus tanto combateu. Eram três classes de hipócritas, né? Os fariseus, os saduceus e os escribas. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, falando deles, se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sabe o que era um hipócrita no contexto grego? Era um ator de teatro, literalmente. Um ator de teatro era um hipócrita. Porque a palavra hipócrita significa simulador, falso. Então era aquela pessoa que ia representar alguma coisa no teatro. Então ele ia fingir
ser o que não era. É essa a definição da palavra hipócrita. Esse prefixo grego, hipo, é um advérbio que significa sob, debaixo, significa atrás, é sempre alguma coisa atrás. Dá a entender que é algo escondido, é algo em segredo, que não é o que nós estamos vendo. Esse era o entendimento para aqueles grupos de fariseus, saduceus, de escribas, quando Jesus chamava eles de hipócritas. Se fosse hoje, Jesus estava dizendo, vocês são atores. E era exatamente, meus irmãos, essa atitude que os homens lá do templo da visão de Ezequiel estavam tendo. Publicamente, eles representavam, eles eram atores. Eles fingiam ser devotos a Deus, o Deus de Israel. Fingiam ser monoteístas, mas internamente eram idólatras. A idolatria já é abominável diante de Deus, mas ela provoca algo pior, que muitas vezes passa batido pelos homens. É aquilo que Deus fala no versículo 6 do capítulo 8. Que nós lemos e muitas vezes não damos o devido valor. O versículo 6 do capítulo 8 diz: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Isto eu considero uma consequência muito pior do que a própria idolatria. A idolatria causa o afastamento de Deus, onde a idolatria, a presença de Deus não está. Causa afastamento de Deus. E não tem catástrofe pior do que essa. Eles não negavam a Deus. Esses homens não negavam a Deus, eles desprezavam a Deus. É diferente. O versículo 12, eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Eles estão desprezando a Deus. Porque conheciam a Deus, sabiam que era Deus, sabiam o que Deus fez pela história do seu povo. E Deus vai trazer tudo isso à lembrança, através do profeta Ezequiel. Lembra quem vocês eram, como vocês estavam, o que eu fiz por vocês. Vai lembrar de quando eles estavam escravos no Egito. Vai lembrar que eles sequer eram um povo, que Deus conduziu Abraão, eles herdaram a terra prometida. Deus vai fazê-los lembrar. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam nem em ressurreição, nem em alma. Atos capítulo 3, versículo 8 diz, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Então eles tinham a palavra na mão, mas acreditavam no que queriam. Lembra do subjetivismo? Ah, mas eu não entendo assim. Ah, mas eu não vejo assim. Não, irmão, mas a palavra diz assim. Mas é que cada um tem uma interpretação. Lembra do relativismo? Então esse tipo de atitude também, que estava dentro do templo de Jerusalém, muitas vezes pode estar dentro do templo da igreja atual. O problema é que lá todos se calaram. O problema é que lá ninguém se levantou para falar. O problema é que lá todos aceitaram, todos consentiram, por isso todos pagaram. Todos foram para o cativeiro. Quem não foi para o cativeiro babilônico ficou em Jerusalém, mas Jerusalém ficou devastada. Nabucodonosor deixou em Jerusalém só os doentes, os aleijados e os pobres. Ficaram numa miséria total. Foi restaurado anos após através do ministério de Neemias. Sofreram e sofrem até hoje. Então, esse tipo de pessoas na igreja é extremamente prejudicial. Os fariseus que são atores, os saduceus que são a parte que lhes convém da palavra. Eu acredito no que eu quero, não vejo bem assim. Esses, meus irmãos, são o que João, em outra visão, vai receber do próprio Senhor Jesus, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, e no capítulo 3, versículo 9 de Apocalipse, ele vai entender quando Jesus fala, esses que são judeus, mas mentem, são da sinagoga de Satanás. Porque quando mente, quando é ator, quando não é genuíno, é do inimigo. Porque toda representação é para enganar. Toda representação é para iludir. Toda representação é mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então são agentes de Satanás na igreja. Para quê? Para tentar atrapalhar, para tentar te enganar, para tentar me enganar. Para vir com a conversa subjetiva da serpente. Não é bem assim. Se você quiser, você pode entender desse lado, que você não viu por esse ângulo ainda. É subjetivo o que Deus falou. Coloca a palavra de Deus sem verdades objetivas. É um subjetivismo, então, moral, é um subjetivismo ético, e quando a igreja menos percebe, ela está sendo idólatra dentro do templo. E nem percebe que Deus se afastou. Abra em Romanos capítulo 2, versículo 17 em diante. Agora estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando do primeiro século da igreja. Saímos do contexto do tempo de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo. Agora estamos falando do primeiro século depois de Cristo. O que estava acontecendo com a igreja? Paulo escrevendo aos Romanos. Veja a partir do versículo 17 do capítulo 2.
Eis que tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, filho de Abraão, né? E repousas na lei, e te glorias em Deus. Parece crente de verdade, né? E sabes a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guia dos cegos, que é luz dos que estão em trevas, que é instruidor dos nécios, que é mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Agora veja que começa. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não parece que Paulo está pregando aqueles homens que estavam dentro do templo de Ezequiel? Que diziam ser uma coisa, que tinham aparência de sacerdote, que tinham aparência de homens tementes a Deus, mas que não estavam praticando o que falavam, não praticavam o que representavam ser. Um sacerdote tem uma representação, e era uma mera representação. Mas Paulo está falando agora no contexto da igreja cristã, que há pessoas que também tinham a mesma atitude, a mesma procedência. E se nós estamos falando de tempos tão distantes, nós precisamos também considerar o nosso tempo. E claro que antes de eu me preocupar se eu convivo com algum representante, com algum ator, com algum hipócrita na igreja, eu preciso primeiro observar se eu sou um deles. Se eu não estou sendo hipócrita. É o que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo fala na palavra que ele deixou para a igreja de Corinto na Santa Ceia. Examine-se, pois, a si mesmo. Veja se você não é um ator. Veja se você não é um hipócrita. Veja se você é realmente genuíno, legítimo, transformado. Vá para o capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante. Porque as suas coisas invisíveis, está falando da criação de Deus, para que o ser humano consiga crer em Deus, para que o ser humano consiga ver Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu, olha aqui, eterno poder, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, são coisas invisíveis, certo? Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. É que o povo estava fazendo lá no templo em Ezequiel, adorando o sol de costas para o templo, confiando na proteção de Tamuz, invocando um demônio para que viesse o tempo para que eles pudessem plantar e colher. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Agora veja as pinturas das paredes daquelas recâmaras secretas no templo em Jerusalém. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, se aconteceu lá no templo em Ezequiel, aconteceu na igreja primitiva. Se nós fôssemos olhar e considerar e ser bem sinceros, nós vamos, meus irmãos, entender que a sociedade atual, ela dá aula, ela tem doutorado em promiscuidade para ensinar Sodoma, para ensinar Gomorra muitas vezes. Tamanha é hoje a licenciosidade da humanidade e Deus se afastando cada vez mais. Nós precisamos nos colocar cada vez mais dentro da palavra, porque senão nós seremos influenciados como foi Jerusalém, como foi a igreja em Roma. O que é o ser humano afastado de Deus? O ser humano afastado de Deus é um poço de trevas. Eclesiastes 6, 3 e 4 diz assim: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas cobre o seu nome. Aqui está dizendo, um homem pode ter o que tiver, um homem pode possuir o que conseguir, pode viver o quanto viver, mas se ele não estiver em Deus, se ele não tiver dignidade, se Deus não for a fonte
de todos os seus bens, ele se torna trevas. Ele vai em trevas fica o seu nome. O homem afastado de Deus é um poço de trevas. Esse é o grande perigo. Nós vimos que a idolatria afasta Deus. Quanto mais afastado de Deus, mais próximos nós ficamos de nós mesmos. E não é isso que hoje a sociedade ensina? Você precisa se conhecer. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar para dentro. Meus irmãos, quanto mais nós olharmos para nós, mais afastados de Deus nós vamos ficar. E quanto mais afastado de Deus nós ficarmos, mais próximos de nós vamos ficar. E se nós somos um poço de trevas, nós vamos nos chafurdar nas nossas próprias trevas. E é isso que está acontecendo com o ser humano. Ansioso, com medo, em pânico, desejando a morte. Porque Deus é a vida. Deus é fonte de vida. Deus é a luz. Então a pessoa começa a se desesperar. Judas capítulo 1, versículo 17 ao 21, porque aqui está agora o conselho para nós não incorrermos nos erros do povo de Deus dos dias de Ezequiel, para nós não incorrermos nos erros do povo de Deus nos dias do apóstolo Paulo, e para não incorrermos nos erros do povo de Deus que já está incorrendo em erros hoje, para nós nos cuidarmos. Judas capítulo 1, versículo 17 em diante diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esta é a palavra na qual nós temos que nos firmar nesses últimos tempos. Desta forma, nós ficaremos livres de incorrermos nos mesmos erros do povo de Deus no exílio babilônico, segundo a visão de Ezequiel. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal.